Fala, meu povo, tudo bem? Vamos falar de polêmica? Léo Jardim recusou mais uma proposta de renovação do Vasco. Já são 4 ou 5 propostas recusadas pelo goleiro e seu staff. Mas antes da gente falar da situação do goleiro e das propostas em si, eu quero trazer para vocês aqui uns dados que são importantes para complementar esse vídeo. O Léo Jardim, ele chega no Vasco de uma forma até meio questionada, porque não se sabiam quem era esse goleiro, de onde o Vasco estava trazendo. O intuito inicial era o Léo Jardim ser reserva do Ivan, porque o Vasco trouxe o Ivan do, do Corinthians para ser o goleiro do time. Então, até então, o que pelo menos o torcedor entendia era o quê? O Ivan seria o goleiro e o Léo Jardim seria o suplente. O Léo Jardim, se eu não me engano, ele é contratado e o salário dele é em torno de 300 a 400 mil. Não consigo o valor exato, porque não foi divulgado o valor exato, mas vendo algumas postagens no Instagram, no Twitter, até de algumas fontes bem confiáveis, como Pedrosa, Vene Casagrande, o salário dele inicial girava em torno de 300 e 400 mil, podendo ser um pouquinho a mais. O que pesa, o que pesou muito para essa renovação do Léo Jardim foi o quê? O salário do Payet era de 1,5 milhão por mês. E todo mundo está cansado de saber que o Payet não está rendendo, não está jogando nada. O Verratti, quando ele entra no impasse com o Vasco pela renovação, é justamente por esta questão salarial. Porque o salário do Verratti era menos de 300 mil quando o Verratti foi contratado. Então, o Vasco tinha um elenco inflacionado com salários muito altos e os jogadores que de fato estavam sendo decisivos tinham salários baixos. O exemplo é o João Vitor tem um salário altíssimo de quase 900 mil, o Jair tem um salário de 900 mil, o salário do Payet era de 1,5 milhão, o salário do Coutinho é quase na casa de 1,5 milhão. Então, assim, são jogadores que têm ali seus momentos de destaque, ou tiveram seus momentos de destaque, mas que não são frequentes. Não são jogadores assíduos, não são jogadores que decidem todo o jogo, tal como o Verratti e o Léo Jardim. Léo Jardim, quando ele chega no Vasco de forma muito contestada, até hoje muitos se perguntam por que o Ivan não teve tanta sequência quanto o Léo Jardim. Assim que ele começa a reconquistar, a conquistar, no caso, a confiança da torcida, o Léo Jardim simplesmente não saiu mais do gol do Vasco. Tirando as partidas de Campeonato Carioca, que começou com a base, ou que começou com reserva, o Léo Jardim não saiu da meta do Vasco. O Léo Jardim, se eu não me engano, ao lado do Verratti, é o jogador com o maior número de partidas pelo Vasco. Junto disso, o Léo Jardim tem um número absurdo de defesas, jogos sem sofrer gol, defesas difíceis, e isso fez o Léo Jardim ir para a seleção. Mas eu gosto de frisar isso porque é importante. O Léo Jardim, antes de chegar no Vasco, ninguém sabia quem era. Muitos não sabem que o Léo Jardim passou pelo Grêmio. Se duvidar, até torcedor do Grêmio não lembra do Léo Jardim. O Léo Jardim passa pelo Grêmio, vai para o futebol de Portugal, vai parar no futebol da França. Em nenhum clube por onde ele passou antes do Vasco ele teve destaque. Então, é de se causar estranheza essa má vontade pela parte do jogador do staff em aceitar a renovação. O GE, o próprio Vasco, os sites de comunicação, eles não precisam valores, mas o próprio Pedrosa já apurou alguns valores, o Vene Casagrande apurou alguns valores, algumas contas, alguns jornais, alguns veículos de comunicação de fontes até aceitáveis, confirmaram que a primeira proposta de renovação era um salário de até 700 mil, com mais bônus por partida, desempenho e tudo mais. Foi recusada. A segunda era de um salário de 800, bônus de desempenho, luvas e mais um projeto para tornar o goleiro ídolo do clube. Também foi recusada. A terceira proposta não teve muita mudança, alterou o número de contrato, que seria antes para 2028, sobe para 2029. Também foi recusada. E a última proposta, o que eu descobri, o que eu apurei, tanto quanto o Pedrosa, que ele fala isso no SBT Rio, quanto em algumas contas no Twitter, alguns veículos como Lance, UOL, eu sei que não são de fontes 100% confiáveis, mas a média salarial que ambos divulgaram é que o Vasco ofereceu em torno de 1 milhão, mais 4 anos de contrato, mais luvas e mais esse projeto para tornar o Léo Jardim um ativo valorizado no clube, um ativo grande do clube e construir uma história, um plano para tornar o Léo Jardim um dos ídolos da história do clube. Então, assim, não é uma proposta ruim, gente. Não é uma proposta ruim. O Cássio, ele é o goleiro com o maior salário do Brasil. E o Cássio ganha 800 mil. Pô, é o Cássio, gente. Campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, jogador de Copa do Mundo. E ele ganha 800 mil.
E o Léo Jardim e seu staff não aceitaram uma proposta de 1 milhão. Então, assim, isso é nítido que é uma forçação de barra para o goleiro sair. Por quê? Por que o Léo Jardim quer sair? Primeiro, o Vasco vive um momento político muito conturbado e todo mundo sabe disso. Segundo, a incerteza do futuro, porque hoje o Pedrinho detém a liminar de que o comando do clube está com o associativo, mas amanhã isso pode mudar. Venda da SAF não tem nem previsão de quando isso vai acontecer. Então não se sabe até quando o Vasco vai conseguir cumprir com o pagamento de salário. Não se sabe até quando o Vasco vai se manter. Terceiro, gente, o Vasco, por mais que tenha se classificado na Sul-Americana, tenha se classificado na Copa do Brasil, o Vasco novamente inicia o brasileiro brigando para não entrar na zona de rebaixamento. Então, obviamente, isso cansa qualquer jogador, mentalmente, fisicamente, psicologicamente. O Vasco é uma bomba relógio pronto para explodir, só não se sabe quando. Então é compreensível a vontade do jogador de querer sair. Eu entendo. Porém, não existem propostas, não existem ofertas. Se vocês receberam no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, de que o Vasco recebeu uma proposta, uma oferta pelo Léo Jardim, gente, não aconteceu. Eu pesquisei, entrei no GE, entrei no site do Vasco, entrei no site do Lance, entrei em todos os perfis de Twitter, não tem nenhuma oferta oficial pelo Léo Jardim. O que isso quer dizer? Em nenhum momento o Vasco recebeu uma proposta de qualquer clube pela contratação do Léo Jardim. Léo Jardim tem contrato até o final de 2025. Caso ele atinja os 50% de partidas no ano, ele tem uma renovação automática até o final de 2026. Porém, ele já pode assinar um pré-contrato agora em julho. Então, Léo Jardim não tem oferta na mesa. Léo Jardim não tem proposta na mesa. O que nós temos são rumores, possíveis interesses desses: Grêmio, Fluminense, Benfica, Porto e um clube da Turquia, no qual eu não consegui descobrir qual é. Não achei nada no Twitter, não achei nada nos veículos de comunicação principal, como GE, Lance, UOL, Sport TV, ESPN, TNT Sport. Eu não achei, não foi divulgado o nome desse clube turco que teria possível interesse no Léo Jardim. Mas tudo isso, gente, não passa de rumores. Não sei se é oficial. Os clubes não divulgaram nota oficial sobre o interesse. O Vasco não recebeu proposta. Então, vamos tratar como rumor. O Léo Jardim ainda não tem nenhuma proposta oficializada. Por que, então, essa forçação para o jogador sair? Ah, mas o staff quer valorizar. Gente, o Léo Jardim já foi muito valorizado pelo Vasco. Léo Jardim jogou na França, Léo Jardim jogou em Portugal, Léo Jardim jogou no Grêmio. Em nenhum desses 3 clubes ele chegou à seleção. Chegou pelo Vasco. Léo Jardim foi eleito craque da galera, foi eleito goleiro do campeonato, e mesmo assim tem essa forçação de barra pela saída do atleta. Ah, Davi, mas por que você acha que estão forçando a barra para ele sair? Gente, uma proposta salarial que nenhum clube do Brasil paga para goleiro e que nitidamente o Vasco não vai ter condição de arcar, isso é uma forçação de barra. 5 propostas de renovação recusada, isso é uma forçação de barra. Então, assim, não tem explicação circunstancial para o Léo Jardim querer sair. Porque não tem proposta, não tem oferta, ele não tem nada. Ah, o staff está se garantindo de que o Léo Jardim é destaque no clube, foi para a seleção, então com isso ele tem mercado? Então por que não teve oferta? Ah, porque a multa dele é de 40 milhões. Nenhum clube tentou negociar, nenhum clube quis negociar. Então o Léo Jardim vai ficar de graça no mercado e ele vai fechar com algum clube. Ok. Eu gravei um vídeo no TikTok mais cedo falando sobre isso. Quer sair? Não quer permanecer no clube? Quer seguir sua vida fora do clube? Beleza, irmão. Vai com Deus. Cumpre o seu contrato e vai embora. Assina seu pré-contrato ali em julho. Só que é aquilo. Você está escolhendo sair. Você vai ficar no banco. Vai cumprir o seu contrato no banco. Chama o reserva. Pega o sub-20. Prepara o sub-20. Condiciona os goleiros que nós temos para jogar. O cara está escolhendo sair do clube. Então por que a gente vai manter ele em evidência? Por que o Vasco vai manter ele jogando, cumprindo o contrato, se a qualquer momento ele vai assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça? Ah, mas você é maluco, o Léo Jardim é muito bom goleiro, vai prejudicar o Vasco. Alguém viu o Fusato agarrando? Eu não vi. Dá uma chance pro cara, pô. Antes do Léo Jardim vir pro Vasco, ninguém sabia quem era Léo Jardim. Por que não pode dar uma chance pro Fusato? Fusato, Fazuto, eu não sei exatamente o nome dele. Eu sei que é Daniel. Daniel Fusato, Daniel Fazuto, uma parada assim. Antes do Léo Jardim vir pro Vasco, o Léo Jardim não era ninguém. Gente, por favor, não levem isso como falta de respeito, não estou diminuindo a pessoa. Mas a história dele como atleta, ninguém sabia quem era o Léo Jardim. Então, assim, ele não quer permanecer? Não quer seguir no clube? Tudo bem, meu amigo. Fica no banco aqui, cumpre seu contrato aqui no banco. Quando você receber uma proposta, você sai. Você não quer sair de graça? Então tá bom. Então, assim, gente,
Eu entendo o Léo Jardim querer ir para um clube de ponta, querer ir para um clube no qual ele vai brigar por título e tudo mais. Cara, beleza. Quer ir para um clube mais organizado? Beleza. Mas, cara, eu acho que seria minimamente cordial da parte dele chegar, Pedrinho. Cara, obrigado por você ter me trazido, obrigado pela oportunidade, não sei o que, mas, cara, não quero seguir no clube. Tá? Não quero renovar. Eu quero novos ares. Pô, tô no clube desde 2023. Beleza, mano. Fé. Pô, cara, obrigado pelo serviço prestado, mas pode ir, pô. Acaba o contrato e vai embora, pô. E é isso. Entendeu? Mas é difícil, galera. É difícil porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma mentalidade. Mas assim, eu não concordo com a forma como o staff do Léo Jardim e como o Léo Jardim estão conduzindo essa situação. Eu acho que o maior prejudicado é o Vasco. Mas o Pedrinho deveria saber isso melhor do que qualquer um. Independente do momento do Vasco, independente da crise do Vasco, o Vasco precisa ter amor próprio. E ter amor próprio é o quê? Nenhum jogador é maior que a instituição Vasco da Gama. O clube de regatas Vasco da Gama é maior do que qualquer jogador que já passou por ele. Independente do momento, independente da crise, independente da situação, independente de quem está vestindo a camisa do clube agora. E é esse posicionamento do Léo Jardim abre margem para jogadores do clube quererem fazer o mesmo. Agora imagina você, o Lloyd Augusto querendo negociar valores com o Vasco. Não vou renovar. Aumenta meu salário, senão não vou renovar. Imagina o João Vitor falando, não vou renovar. Aumenta meu salário, senão não vou renovar. Olha a margem que dá, entendeu? Mas é isso, galera. É só mais uma polêmica, só mais um problema no dia a dia do Vasco. Lembrando que, ressaltando que se o Léo Jardim jogar 50% das partidas que o Vasco tem para disputar no ano, ele já entra na cláusula de renovação automática até 2026. Mas isso não impede ele de assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, tá? E não tem nenhuma proposta oficial pelo Léo Jardim. Só trazendo um dado interessante, o Cássio é o goleiro mais bem pago do Brasil, com 800 mil. O Rossi, do Flamengo, não tá nem entre os 3 colocados, tá? Então, assim, pra quem fala que não, Vasco tem que pagar, que não sei o quê, tem que pagar mesmo. Cássio, com a história que tem, não ganha nem 1 milhão, ganha 800 mil. Mas é isso, galera. Antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer demais a vocês pelas visualizações, pelos comentários, pelas curtidas, principalmente no TikTok. Hoje eu já passei de 11 mil visualizações do meu vídeo. Então, assim, eu agradeço demais pelo apoio de vocês. E peço encarecidamente que curtam esse vídeo, comentem aqui. Vamos conversar, vamos debater. Se você acha que eu falei besteira, comenta aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Vamos bombar as redes sociais, porque vocês me motivam a criar conteúdos assim pra vocês. Valeu, gente? Então, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem notificações toda vez que eu postar vídeo e me sigam nas redes sociais, me segue lá no TikTok, me segue no Instagram, porque todo dia, gente, todo dia eu posto conteúdo para vocês, toda semana eu posto vídeo no canal, então não perde. Ativa o sininho do canal para você receber a notificação, ativa as notificações das redes sociais para vocês estarem por dentro de tudo que eu posto e de tudo que eu compartilho. Muito obrigado, galera, e até a próxima.